falido e doente, e ela, mais viva do que nunca. Os dias seguintes foram um tormento. Cada vez que cruzavam olhares, um silêncio pesado tomava o ar. Ele queria dizer algo, mas o orgulho mordia a língua. Queria pedir perdão, mas não sabia por onde começar. E ela, por mais que disfarçasse, sentia algo estranho. Raiva, piedade, ou aquela lembrança teimosa de um amor que, por mais ferido que fosse, ainda respirava em algum canto esquecido do peito. Numa tarde de vento frio, ela o viu sozinho, sentado à sombra do curral abandonado. O rosto abatido, os olhos vazios, a pele pálida. Ele parecia menor, vulnerável. Por um instante, algo dentro dela amoleceu, mas logo endureceu de novo. Afinal, aquele era o homem que a fez ir embora. O mesmo que trocou amor por poder e acabou sozinho com os dois nas mãos, o orgulho e o nada. Mas o destino, como sempre, adora ironias. Porque naquela mesma noite algo aconteceu. Algo que fez com que ela voltasse a cruzar o portão dele, depois de tantos anos. E dessa vez, não foi por vontade, foi por necessidade. Você acredita que o destino realmente junta de novo as pessoas certas? Ou é só um castigo bem disfarçado? Me conta nos comentários. Foi numa manhã fria, o tipo de manhã em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Ela estava na varanda, enrolada num chale, quando ouviu batidas na porta. 3. Fortes, hesitantes. Quando abriu, por um segundo achou que estava sonhando. Lá estava ele. O homem que um dia ela amou e que depois se tornou o motivo de suas noites sem sono. Mas agora não havia arrogância no olhar dele, só cansaço e um pedido mudo de socorro. Ele tentou falar, mas a voz falhou. "Preciso de ajuda", murmurou, sem encarar. Essas 3 palavras, simples, pequenas, pareciam pesar toneladas. Era quase impossível acreditar que saíam da boca daquele fazendeiro que antes mandava em todos. Ela sentiu o coração se contrair, uma mistura de pena e raiva subindo junto, porque parte dela queria fechá-la na cara dele. Mas a outra parte lembrava. O rosto dele estava diferente, mais magro, os olhos fundos, a pele sem cor. Havia algo quebrado ali, algo que nem o tempo conseguiu esconder. Ele tremia, e o orgulho, que sempre o sustentou, agora era só um fiapo. Por dentro, ela travava uma guerra. Ajudar, ou deixá-lo aprender sozinho o que é cair. Nenhuma escolha parecia justa, nenhuma parecia suficiente. Ela o deixou entrar. O cheiro dele era o mesmo de antes. Terra, suor e café forte. Mas agora tinha um toque amargo de arrependimento. Sentou-o à mesa, serviu água e ficou olhando. O silêncio entre os dois era quase palpável, cheio de lembranças não ditas. Ele, sem jeito, contou o essencial. Estava doente, as terras se foram, e tudo o que restava era aquele pedaço de orgulho que ele ainda tentava segurar com os dentes. Ela ouviu em silêncio, os dedos trêmulos segurando a xícara. O som do vento batendo na janela parecia acompanhar a tensão no ar. Quando ele terminou, levantou o olhar e pela primeira vez pareceu pequeno diante dela. "Eu não tenho mais para onde ir", disse. E a voz que um dia ecoou como trovão saiu agora como um sussurro. Por alguns segundos, ela não respondeu. Apenas o encarou. E nesse olhar, havia anos de dor, amor e perguntas sem resposta. Então, sem dizer nada, ela se levantou, pegou o casaco e caminhou até a porta. Antes de sair, virou o rosto por cima do ombro e disse algo que ele nunca esqueceu. Nem tudo o que se perde precisa ser recuperado. Mas mesmo depois de ir embora, algo nela ficou inquieto. Porque, apesar de tudo, aquele pedido de ajuda ainda ecoava. E o destino, caprichoso como é, não tinha terminado de brincar com os dois. Você acha que toda ferida precisa ser curada? Ou algumas devem continuar abertas para lembrar quem fomos? Escreve aí nos comentários. Nos dias que se seguiram, ela tentou esquecer. Fingiu que aquele pedido não existiu, que aquele olhar perdido não a perseguiu durante as noites em claro. Mas o coração... o coração tem memória teimosa. E quando soube que ele piorara, alguma coisa nela quebrou de novo. E sem pensar, pegou o casaco, subiu na velha caminhonete e voltou para aquela fazenda que jurou nunca mais pisar. A casa estava em silêncio,
O tipo de silêncio que grita. Ele estava deitado, fraco, pálido, cercado por remédios e papéis espalhados, contas, exames, lembranças. Quando a viu na porta, demorou para acreditar. "Você veio mesmo?" sussurrou com a voz rouca. Ela não respondeu. Apenas se aproximou e colocou a mão na testa dele. Quente. Muito quente. E por mais que tentasse manter a frieza, o toque dela tremia. Nos dias seguintes, ela cuidou dele em silêncio. Cozinhava, limpava, trocava os lençóis e observava aquele homem antes arrogante tentar reaprender a viver. Era estranho ver tanta vulnerabilidade num corpo que um dia representou poder absoluto. Ele, que já comandou dezenas de empregados, agora mal conseguia levantar um copo d'água. E aos poucos, a fazenda foi se transformando junto com ele. O ar ficou mais leve, o vento mais suave, como se até a terra sentisse a diferença. Eles quase não falavam do passado. Mas em certos momentos, quando o sol se punha e o silêncio preenchia os cômodos, os olhos se encontravam. E bastava isso para tudo ser dito. A raiva começava a derreter, o orgulho a se desfazer. E entre um cuidado e outro, sem perceber, ela foi reconstruindo algo que achava morto, a compaixão. Ele começou a melhorar. Um passo de cada vez, como quem tenta reaprender o significado da própria existência. Cuidar dele foi, para ela, uma ferida e uma cura ao mesmo tempo. Porque, em cada gesto, ela via o preço do perdão e também o milagre escondido dentro dele. Talvez o amor nunca tenha ido embora. Talvez só estivesse adormecido, esperando o momento certo para acordar. Mas nada disso aconteceria sem um preço. Porque toda cura exige uma perda. E o destino, paciente como sempre, já preparava o próximo golpe. Um que nem ela imaginava. Você acredita que o perdão realmente liberta ou só muda a forma da prisão? Me conta aí nos comentários. Quero saber o que você pensa. Os meses passaram e a fazenda começou a respirar de novo. O mato deu lugar a brotos verdes, o cheiro de terra voltou a ser doce, e o som dos galos ao amanhecer soava como música. Ele já conseguia caminhar devagar pelos campos, apoiado no cajado que ela improvisou com um galho de ipê. Cada passo era uma vitória, cada respiração, um lembrete de que a vida, às vezes, dá uma segunda chance, mas só para quem aprendeu a ajoelhar. Ela o observava de longe, com aquele olhar misto de alívio e desconfiança. Ainda havia feridas ali, invisíveis, mas vivas. Às vezes, quando ele falava, ela ouvia ecos do homem que ele fora. O tom autoritário, o orgulho disfarçado. Mas logo vinha o silêncio, e junto dele, a humildade que o sofrimento planta. Ele não pedia perdão com palavras. Fazia isso com gestos, no cuidado com os animais, no esforço para trabalhar mesmo sem força, no olhar que a seguia com gratidão silenciosa. Um dia, enquanto o sol caía por trás das colinas, ele parou de trabalhar e ficou só olhando o horizonte. "Sabe o que é engraçado?" disse com a voz mansa. "Eu perdi tudo para finalmente entender o valor do que não tem preço." Ela sorriu de leve, mas não respondeu. Talvez porque, naquele momento, também tenha percebido o quanto os dois mudaram e o quanto ainda se pertenciam, de um jeito que o tempo não conseguiu apagar. As noites voltaram a ter riso, simples, mas verdadeiros. Ele contava histórias antigas. Ela fingia não lembrar dos detalhes, só para ouvi-lo falar mais um pouco. E naquela rotina de cuidados, trabalho e silêncio, algo bonito começou a florescer. Não era o mesmo amor de antes. Era outro, mais maduro, menos cego. Um amor que nasceu do perdão e da certeza de que nenhum coração é terra estéril para sempre. Mas a vida, caprichosa como sempre, não costuma deixar finais tranquilos. E embora ele parecesse melhor, havia um detalhe que ela ainda não sabia. Um segredo que ele guardava desde a primeira consulta. Algo que poderia mudar tudo, de novo. Você acha que as pessoas realmente mudam? Ou só aprendem a esconder melhor quem são? Quero ler sua opinião nos comentários. O último amanhecer chegou sem avisar. O céu estava rosado, com aquele brilho calmo que só aparece antes de algo importante acontecer. Ela acordou com o som do vento batendo nas janelas
e o cheiro de café se espalhando pela casa. Por um instante, pensou que fosse mais um dia comum, mas o silêncio diferente denunciava que algo havia mudado. O coração dela soube antes dos olhos confirmarem. Ele estava sentado na varanda, o chapéu de palha na cabeça e o olhar perdido no horizonte. Parecia tranquilo, quase em paz. A xícara de café ainda fumegava na mesa. Quando ela se aproximou, ele sorriu. "Olha só, a terra está viva de novo", disse, com a voz fraca, mas serena. E era verdade. Os campos floresciam, as árvores balançavam sob o vento, e a fazenda parecia, pela primeira vez em muitos anos, respirar junto com eles. Ela se sentou ao lado dele, em silêncio. O sol subia devagar, pintando o rosto dele com tons dourados. Ele respirou fundo, fechou os olhos e continuou. "Sabe, eu achava que riqueza era o que a gente junta, mas não é. É o que a gente deixa." Ela franziu o senho sem entender. Ele tirou um envelope do bolso, amassado e marcado por dedos trêmulos. "Tá tudo aí. As terras, a casa, os papéis. Tudo em seu nome. É o mínimo que eu posso fazer." Ela ficou imóvel, o coração disparado. "Não fala assim", tentou dizer, mas ele só sorriu. Um sorriso manso, diferente, limpo. "Você me ensinou a plantar de novo, mas dessa vez não foi milho nem soja, foi paz." Por um instante, o tempo parou. Só o som do vento, o farfalhar das folhas e o bater compassado do coração dela. Até que, aos poucos, o dele cessou. Ela não chorou de imediato. Ficou ali, olhando o campo que agora florescia em silêncio. E então entendeu. Aquele homem arrogante, orgulhoso, falido e doente, finalmente tinha aprendido o que é ser dono da própria alma. O perdão dele não veio em palavras, veio em gesto, em entrega, em recomeço. Naquele mesmo dia, o vento soprou forte, levantando poeira e pétalas pelo ar. Ela fechou os olhos e sentiu algo leve, quase como uma despedida. Talvez fosse ele, ou talvez fosse só a terra, agradecendo. E enquanto caminhava de volta para casa, o som distante de um galo anunciava outro amanhecer, um novo ciclo. Agora me diz, se a vida te desse uma segunda chance para consertar algo que você destruiu, você teria coragem de aceitar? Escreve aí nos comentários.